Olá, alunos! Tudo bem? Hoje nós vamos iniciar a semana 5, ou a quinta semana do nosso módulo de contaminante em alimentos. E um dos objetivos dessa aula nossa é falar um pouco sobre os métodos de amostragem para análises microbiológicas. Então, essa é a parte 1, foi dividida essa quinta semana em duas partes. E a primeira, então, nós vamos falar de todos esses métodos de amostragem para análise microbiológica. E vamos começar, né, falando do porquê de a gente fazer amostragem, né, quando a gente vai fazer coleta de amostras, como que a gente faz quais são os métodos utilizados para a gente fazer, para coletar a amostra e analisar e posteriormente enviar para o laboratório para ser feita análise, né? Então, a gente usa a amostragem para quê? Para que a gente tenha uma economia de tempo e dinheiro, né? Porque a gente tem dentro de uma população, dentro de um lote de produto, uma quantidade significativa onde a gente não consegue fazer análise de tudo. Então, a gente tira uma amostra disso para que a gente consiga ter análise, ter uma visão de como é que está esse produto. Então, qual que é o objetivo de qualquer amostragem, né? Sempre coletar uma porção representativa para análise, cujo resultado fornecerá uma imagem real do que a gente está estudando, do que a gente quer estudar. Aqui eu coloquei um exemplo de figuras para vocês terem uma ideia. Por exemplo, a gente tem um galpão aqui de frangos alojados. A gente tem logo a próxima foto é uma foto dentro de um frigorífico, onde a gente tem todos esses frangos aí abatidos. E esse daqui é a nossa amostra, né? Para a gente ter uma ideia do todo e da amostra analítica, que eu vou falar para vocês o que significa nos próximos slides, né? Então, o objetivo de qualquer amostragem é coletar essa porção representativa para que a gente tenha uma imagem do universo real, né? Para que a gente entenda isso, eu adiantei um pouquinho, falei para vocês, né? O que é o lote, né? Então, o lote, por exemplo, dentro de um laticínio, a gente vai produzir queijos, né? Como tá na foto aí, a gente tem essa estante de queijos, onde a gente tinha a matéria-prima já rastreada de vários fornecedores, então num tanque de resfriamento. Então, a gente ali consegue saber dentro desse tanque de resfriamento quais são os produtores, né, daquele leite e dali para frente o que a gente vai produzir com aquele leite, ou vai produzir iogurte, ou vai produzir queijo, qualquer que seja o derivado lácteo. E aí a gente faz, isso a gente chama de lote, né? Cada empresa estabelece o lote da forma que achar melhor para controlar, não tem um padrão que a legislação limita para isso, a empresa escolhe da forma que ela quiser. Se ela quiser, por exemplo, eu vou definir que meu lote é a produção do dia, então eu vou lá e faço, por definição, dentro dos meus programas de autocontrole, que eu vou definir que meu lote é a produção do dia. Ou se não, um outro exemplo, algumas outras empresas que falam, não, vou definir como lote por turno trabalhado, ou vou definir por lote por batelada de pasteurização. Então, cada empresa define o lote da forma que consegue controlar e ter rastreabilidade melhor. Mas para vocês terem uma ideia, então, a gente tem um lote, a gente tem uma amostra que a gente tira desse lote e tem a unidade da amostra que a gente vai definir, né? Então, o que é o lote? A quantidade de alimentos da mesma composição e características físicas e sensoriais produzido e manuseado numa mesma batelada sob mesmas condições. Essa é uma definição de Silva, et al. 2010. Mas nas legislações que nós vamos estudar mais para frente, a gente tem outras definições que na verdade não fogem muito disso, do que seria lote, né? E aí eu vou falar isso para vocês mais para frente. Aliás, vou falar agora. Então, lote é o conjunto de produtos de um mesmo tipo, processado pelo mesmo fabricante ou fracionador, em um determinado tempo, sob condições essencialmente iguais. Então, a definição praticamente mudou algumas palavras, mas é quase a mesma coisa. Então, o lote é isso. A gente tem
uma quantidade de alimentos que a gente produziu que tem as mesmas características sob as mesmas condições que foram manuseadas, né, numa mesma batelada. E o que seria a amostra do lote? Né? É uma fração do total produzido retirado ao acaso para avaliar as condições daquele lote. Então, isso aqui é a amostra. Vou tirar um pedaço, por exemplo, eu tenho aquela estante de queijo que eu mostrei anteriormente para vocês. Então, eu vou tirar um queijo, aleatoriamente eu vou escolher um queijo e vou tirar esse queijo, né? E desse queijo eu vou tirar a minha unidade de amostra. Então, eu posso tirar o queijo inteiro, mandar para o laboratório, mas o laboratório ele vai tirar um pedaço desse queijo que vai chamar a unidade de amostra. Tudo bem até aí? Vamos continuar. Quais são os tipos de amostragem? Então, a gente tem a amostra representativa, né? Que essa é importantíssima. Por quê? Porque ela é uma amostra que as características devem ser similar ao lote de origem. Então, eu tenho que tirar uma amostra que representa as características daquele lote que eu falei para vocês. Então, isso a gente chama de amostragem representativa. Então, nesse caso aqui, como eu pus na foto para vocês, eu tenho um caminhão de caixas de tomate com várias toneladas de tomate e eu tenho que fazer com que a minha amostra seja representativa desse caminhão. Desse todo, eu tenho que tirar uma amostra representativa. E dentro de amostragem representativa, a gente tem a aleatória, que a gente fala que é um método conhecido universalmente para evitar subjetividades. Então, eu colho aleatoriamente de qualquer caixa, de qualquer lugar desse caminhão, pode ser da frente, do meio, do fundo, das caixas superiores, das caixas inferiores. Então, eu aleatorizo a minha amostra. E dentro dessa amostra aleatória, eu tenho a amostra também estratificada, que é um método que tem como objetivo dar a cada pequena parte do material a mesma oportunidade de estar na amostra total. Então, o que eu posso fazer? Ao invés de eu pegar, por exemplo, uma amostra do meio, eu pego uma do meio, uma do começo, uma do fim, de caixas superiores e inferiores, faço uma mistura dessas amostras e faço uma coleta dessa amostra que a gente chama de estratificada. Nada mais é do que esse desenho que está aqui. Agora, na legislação de alimentos, né, para detecção de micro-organismos, a gente tem planos de amostragem. A legislação pede que as empresas produtoras de alimentos, né, elas decidam o que seriam os planos de amostragens das empresas, né? Então, a gente tem dois tipos de plano de amostragem. A gente tem o plano de amostragem de 2 classes e a gente tem, o próximo que eu vou falar para vocês, é o plano de amostragem de 3 classes. Então, dentro desse plano de amostragem, o que acontece? A gente vai classificar os lotes. E quando a gente faz a análise, a gente ou aceita ou rejeita o lote. Então, esse é o plano de amostragem de 2 classes, onde eu tenho um padrão que eu vou estabelecer, que eu vou seguir, e quando seguir o padrão, eu aceito aquele lote que está dentro do que eu pedi para o fornecedor. E se ele está fora, eu rejeito, então é inaceitável aquele lote. Né? Ou de matéria-prima ou de produto acabado, lembra bem disso. A gente pode fazer esse plano de amostragem de matéria-prima ou de produto acabado. Quando a gente faz de produto acabado, a gente tem que dar um destino para esse lote. Se ele está inaceitável, tem um motivo, não está seguindo os parâmetros, então a gente não vai aceitar esse lote, a gente tem que dar um destino, isso é muito importante. Tá? Tem que detectar o porquê desse lote também não ter sido aceitável, e aí, na verdade, já entram outras ferramentas aí, que são análise de pontos críticos, a gente tem os programas de autocontrole que vai saber por que chegou a se obter um lote inaceitável. E quando a gente tem um plano de amostragem de 3 classes, que eu já havia citado anteriormente, a gente tem a classificação desses lotes em 3 categorias: aceitável, qualidade intermediária, mas que é aceita, e inaceitável, lote inaceitável. Então, você acabou de produzir aquele lote de queijo lá que a gente falou lá na frente, né? Então, eu tiro uma amostra, faço as análises que eu vou falar para vocês mais para frente, né? Que a RDC A12, que
ainda está vigorando, mas que já está sendo substituída pela RDC 331 e pela Instrução Normativa 60, ela te fala quais são as análises que você precisa fazer para cada alimento, né? Então, lá tem uma lista com os anexos, que nós vamos falar posteriormente, né? Na parte 2, na verdade, da aula. E aí você faz essas análises. Deu dentro do padrão, você aceita. Deu intermediário, valores intermediários, você sabe que aquele produto está com qualidade intermediária. E deu fora do padrão, você rejeita aquele lote. E a gente tem como definições de parâmetros, né? Alguns itens que a gente precisa entender dentro dos anexos dessa RDC 12, da 331 e da IN 60. E a gente precisa entender o que quer dizer, que foi estabelecido já. O que é o N minúsculo? Então, o N minúsculo é um padrão que foi estabelecido, que é o número de unidades de amostra a serem analisadas individualmente. Então, vamos supor, eu tenho um lote sendo produzido de queijo, vou falar do queijo de novo, que eu já comecei falando. E aí, eu escolhi dentro do meu plano de amostragem que o meu N é 5. Então, eu vou tirar 5 queijos para fazer a minha análise, né? São 5 amostras que eu vou retirar para a gente tirar as unidades analíticas posteriormente e fazer a minha análise. Tá? Então, o N é o número de unidades de amostras. O M minúsculo é o padrão microbiológico estabelecido para um dado micro-organismo dentro daquele alimento. O M ele só se aplica para o plano de 3 classes. Tá? E o C, dentre as N unidades de amostra que constitui a amostra representativa do lote, o C, então, é o número máximo de unidades que podem ser aceitas com contagem acima do padrão N minúsculo, desde que não acima do limite. Então, eu tenho 5 unidades, né, que representam o meu N, e aí no meu C eu tive, por exemplo, no meu M minúsculo eu posso ter 3, que está estabelecido na legislação. Então, eu tenho 5 amostras, eu tenho que ter 3 dentro do padrão. Se eu tiver o C com resultado 4, que está acima do padrão, que no meu limite era 3, então aí eu tenho que decidir o que eu vou fazer com o meu lote. Ou vou rejeitar, se ele for de um plano de amostragem de 2 classes, ou se eu vou falar que aquele queijo, por exemplo, ele está dentro da qualidade, mas ele está dentro de uma qualidade mais baixa. Então, isso que representa o N, o M e o C, tá? Aqui, na verdade, é só um exemplo que eu trouxe para vocês de uma empresa, né, tem seu plano de amostragem, onde ela faz a coleta, e isso daqui eu trouxe agora para vocês já, reafirmando o exercício do fórum que eu passei para vocês, né, a participação de vocês no fórum da semana passada, onde eu pedi para vocês falarem um pouco sobre a coleta de amostras, né, como seria, quais os EPIs que a gente devia utilizar, como que a gente faz essa coleta, armazena e transporta para o laboratório. E aqui já fala mais ou menos, né, de como que foi feita essa análise que foi aleatória. A minha escolha, por exemplo, de carne bovina assada, né, um restaurante que produz carne bovina assada, né, e ela foi feita a coleta, eu coloco o que foi feito por mim, qual que é a natureza da análise microbiológica, o dia que foi feita a análise, o dia que terminou e o dia que saiu o resultado, né, qual que é o número de controle do resultado. Então, normalmente é assim que tá quando a gente tem a RDC 12 ainda que está vigorando, né? Que até dezembro ela vigora. Por exemplo, para carne bovina, eu tenho que fazer coliforme, termotolerante 45, tá? Estáfilo, coagulase positiva, salmonella, clostridium sulfito redutor e bacillus cereus. Então, eu tenho que fazer essas análises. Aqui mostra para vocês qual é o padrão da legislação e qual que é o resultado da análise que deu.
né? A gente consegue ver se, por exemplo, aqui não tem salmonela, o padrão é ausência, aqui teve ausência, né? O máximo, por exemplo, de Clostridium sulfito redutor, a gente podia ter 1000 UFC, 1000 colônias, né? 1000 unidades de unidade formadora de colônia por grama. E aqui, na verdade, a gente conseguiu encontrar só 100, então tá dentro do padrão. Bacillus cereus a mesma coisa. Estáfilo coagulase positiva a mesma coisa. E coliforme a mesma coisa. Então, fazendo a leitura desse resultado de análise, a gente vê que tá dentro do padrão esse produto. E aqui eu trouxe, na verdade, uma ilustração da RDC12 para vocês verem como ainda está vigorando, mas muitas empresas, né, já migraram para RDC 331 e a Instrução Normativa 60, porque como ela já vai ser cobrada a partir de dezembro desse ano, as empresas já preferem migrar para não ter problema. Então, muita empresa já refez a programação de análise. Por quê? Porque essa RDC nova, ela trouxe alguns micro-organismos que não eram pesquisados, como, por exemplo, a listéria, em muitos alimentos, eles não eram pesquisados, eles não eram analisados. E diferente, né, da RDC 12, que não pedia, por exemplo, a listéria que eu acabei de falar para vocês. E também algumas análises que foram mais modernizadas, que não trazia na RDC 12 e hoje já pede na 331 ou na IN 60. Aqui, por exemplo, a gente tem, nesse exemplo que eu trouxe para vocês, de carne ou miúdos temperados, né? A gente tem as espécies já, os sorotipos de salmonela diferentes, né? Vocês podem ver no slide anterior que não tem aberto assim. Por exemplo, aqui tem a Salmonella enteritidis, a Tifimurium, e lá não tem, lá é só salmonela. Você pesquisa só a salmonela. Aqui você já pesquisa o sorotipo, então já abriu para a carne. Então a análise já está mais específica. Já entrou aqui para Escherichia coli ou E. coli, como muita gente fala. Então já começou a evoluir, por quê? Porque, como eu já tinha falado para vocês lá na primeira semana, a gente chama esses micro-organismos de micro-organismos emergentes, que eles foram evoluindo e com algumas mutações, eles começaram a colonizar os alimentos e começaram a dar problema de toxinfecção alimentar. Então, eles precisam ser pesquisados. E um detalhe que eu não me lembro se eu falei para vocês bastante sobre a E. coli, hoje a E. coli, na verdade, ela é bastante pesquisada por causa de contaminação ambiental, né? A E. coli, hoje ela... Aliás, gente, é a listéria, não falei certo, é a listéria. A E. coli, ela, na verdade, é de coliforme. A listéria que é de ambiental. Eu falei pouco dela para vocês, da listéria. Ela não entra aqui no caso de carne, mas ela é uma bactéria que hoje, um micro-organismo hoje, que a gente está começando a pesquisar por contaminações ambientais, de ralo, parede, exaustores, ar-condicionado. Então, a gente está começando a fazer bastante pesquisa de listéria ambiental, tá? E aí, na verdade, aqui nessa RDC não entra a parte ambiental, tanto a parte ambiental, tá? A gente foca bastante no alimento e superfície também. E quando eu tinha falado para vocês de unidade analítica, o que é unidade analítica? É a quantidade do alimento, então, efetivamente utilizado na realização do ensaio. Quando a gente tira aquela amostra, leva para o laboratório, a gente tirou 5 queijos, por exemplo. Daqueles 5 queijos, eu tirei 200 gramas de cada um. E misturei, ralei os 200 gramas de cada um, misturei e tirei uma amostra. E essa amostra final que eu tirei, ela é a unidade analítica que nós vamos realizar todos os ensaios dentro do laboratório. E lembrando que essa unidade analítica, ela é muito importante a gente saber quantidade. Por quê? Porque eu vou lá, coleto, por exemplo, uma água, né, para fazer análise. Eu quero só pH, turbidez, eu quero cor. Então, eu vou coletar uma quantidade, 200 ml, eu consigo realizar.
Agora, se eu for fazer 96, 86 análises de um monte de análise que hoje pede na consolidação, sim, do Ministério da Agricultura para a água, e aí eu já vou precisar, por exemplo, às vezes de 8 litros de água, né? É o que o laboratório pede hoje para a gente fazer coleta de 8 litros de água para mandar para fazer essas 96 análises. Então, é importante eu saber quais análises que eu vou fazer, quantos ml que eu preciso para que esse ensaio seja representativo, para que eu consiga coletar minha unidade analítica, né? Então, ela vai depender do número de ensaio que eu vou fazer, vai depender se eu vou abrir sorotipos dessa análise, por exemplo, de salmonela, se eu vou abrir, se eu quero saber tifumúrio, se eu quero saber de enteritidis. Então, eu preciso saber quais análises que eu vou fazer para eu saber até a quantidade que eu vou coletar. Gente, então era isso que eu tinha para falar para vocês. Qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição. Espero que vocês tenham entendido e muito obrigada pela atenção de vocês.